Fala, meus queridos do Papo Filô, estamos aqui, Andrei e eu e Andrei. Hoje nós vamos fazer um vídeo premonitório, né? Nós vamos adivinhar o futuro, né? O futuro da nossa política e do nosso Enem e das configurações dos nossos ministros. Todo mundo está esperando que o Paulo Guedes caia e a gente vem anunciar para vocês que o Weintraub vai cair. E que O Jair vai fritar o Weintraub. Exatamente. E nós temos dados estatísticos, 93,7,2,1% que o Weintraub vai cair. Andrei, o que tem nessa tua camiseta aí, afinal de contas? Pois é, né, gente? Os caras falam aí, eu já vi gente chamando de sinistro da educação, o Abraham Weintraub, e agora se disse recentemente que o nome dele é Abraham por causa do Lincoln, não à toa, e que não é à toa que o nome dele é Abraham. Ele, acho que ele surtou, ele ficou imaginando por uns tweets que ele colocou, Andrei, que ele se deu o próprio nome em homenagem ao Lincoln. Ele acha que inventaram o nome dele porque ele é parecido com o Lincoln. Sei lá o que ele pensou. Aliás, o que o Weintraub pensa, André? Acho que o Weintraub, ele achou que, enfim, que ele mesmo colocou o nome dele mesmo, né? Ou seja, eu, quando eu tinha 18 anos, o meu nome virou Abraham, porque é Abraham, que é um nome que eu queria ter. Daí eu botei esse nome em mim, em homenagem ao Lincoln, né? Por isso que eu gosto do Lincoln. Cara, o nosso ministro da Educação, que tá para cair, possivelmente vai cair, inclusive, quem não sabe, gente, ele naquela reunião ministerial lá que antes da saída do Moro, ele andou falando umas bobagens acerca do STF, etc. A cúpula militar não suporta mais ele. Não, a cúpula militar, há pouco tempo atrás, em horas atrás ali, disse, né? Pediu ultimato. Não quer saber do Weintraub. O general lá, o Braga Neto, quer botar ele junto lá, né, no lugar da pasta lá do nosso astronauta, né? Quer mandar o Weintraub para o espaço também. E o Weintraub, que nesse tempo todo é um dos nossos reis de fake news e um dos nossos reis de olavismo, né? Daqueles ataques pessoais, daquelas coisas de que não entendi, não concordo. Ele dizendo que o Paulo Freire, né? O Paulo Freire, não entendi o Paulo Freire. Paulo Freire, aquelas coisas. Até vou dizer que ele botou. Fala super confusas do Paulo Freire, não sei o que. O Paulo Freire é feio, diz o Não, e o Paulo Freire é feio. O cara que vai lá e faz em 3 semestres, roda em 9 matérias no curso de economia da USP lá, e vem dizer que, enfim, que ele não entende as falas do Paulo Freire. Por acaso ele lê livro de pedagogia? Por acaso ele sabe alguma coisa sobre teóricos do Brasil? Por acaso esse cara tem algum tipo de doutorado na área para poder discutir o Paulo Freire ou não? Ele diz que é fácil bater no Paulo Freire porque ele é feio. Feio! Cara, olha o ridículo! Exato. E quando o argumento se torna esse, né? Ele tem um tweet também do Halloween, acho que do ano passado, dizendo: olha, aqui na frente do Ministério da Educação já tem o mural do Paulo Freire, já temos a decoração para o Dia das Bruxas. Esse é o nível de um ministro que a gente espera para um país do Brasil, do tamanho do Brasil, da importância do Brasil. Um ministro da Educação se portando como um pirralho, um cara que fica fazendo esses ataques pessoais, um cara que os ataques dele são esses, né? Paulo Freire é feio, Che Guevara não toma banho e coisas desse. É, chancho. Che Guevara é chancho, ele chama de chancho porque não toma banho, que é porco. E enquanto isso, o senhor Weintraub fica falando que as universidades federais têm plantação de maconha, em meio à época dos contingenciamentos. É como se fosse assim, né? Nós estamos cortando os gastos, os investimentos, melhor dizendo, nas universidades, porque, afinal de contas, eles usam para plantar maconha. E falar em maconha, é tão ridículo falar em maconha. Até o pai do Weintraub, que é psiquiatra, foi professor da USP de psiquiatria, ele era a favor nos anos 80 de que a maconha fosse dissociada, separada da questão criminal, do crime, né? E aí, então, o pai dele era um cara super progressista. Aí nasce o Abraham e o Arthur. E o Arthur. Por que eu acho que o
o Bolsonaro não vai fritar ele lá, vai botar o pé na bunda dele e vai fazer aquela piada de tiozão que tu fez, Bolsonaro. Como é que é? Weintraub, alhá vagabundo, né? Fala aí, imita o Bolsonaro, André, imita o Bolsonaro. Vai, né? Tá ok, vai trabalhar, vagabundo, isso aí, vai trabalhar, tá ok, vou te fritar, não com o mesmo óleo da Regina, com óleo novo. Gente, o Weintraub ele faz parte justamente dessa ala que a gente chama de olavista, que é baseado, a gente vai fazer um vídeo adiante, né, Andrei, só mostrando as passes de Olavo de Carvalho, mas o Olavo de Carvalho ele tem muito disso. Eu não entendo, portanto, não concordo, não existe. Que é o que ele fez com o Newton, por exemplo, Olavo de Carvalho. Ou a agressão pessoal. Você é feio, você é chato, você é não sei o quê. E o Além, fora nós acreditarmos que tem um intelectual brasileiro que mora nos Estados Unidos e diz que a Terra é plana. Ele acredita na Terra plana e que o homem não foi à Lua. Vocês imaginam uma pessoa que diz que nega que o homem não foi à Lua, tá? E nega que o homem foi à Lua, no caso, e está ali sendo a pessoa, o intelectual que está promovendo toda essa discussão, essa conversa da direita mais festiva sobre como é que o Brasil tem que se organizar e como é que o Brasil tem que se, pensar politicamente. Como é que esse cara, que é um negacionista da ciência, pode ser o guru dos nossos políticos, né? E os políticos não levam a sério esse cara. E o negacionismo da ciência que começa com essas questões de o homem não foi à Lua, a Terra, não há evidências de que a Terra seja redonda de fato, que ele falou isso, não há como combater os terraplanistas, são os mesmos negacionistas, por exemplo, hoje, de que a gente está tendo uma pandemia por uma questão biológica. Eles estão dizendo que é uma questão política para prejudicar o governo do Bolsonaro. E aí, cara, esses caras são tipo aqueles... Desculpa te interromper, mas é a mesma coisa que falar que as vacinas são uma ilusão, que elas vão passar para você certos vírus e bactérias, que você vai ter filhos que terão problemas no gene. O autismo. Vacina causa o autismo. O Brasil está virando um país como a Índia. A Índia tem um alto índice de pessoas descrentes com a vacina, né? Uhum. Não, e essa mesma galera, e aí a gente entende dentro dessa lógica de negação das ciências, as questões, por exemplo, que dizem respeito ao Enem. Nós estamos gravando o vídeo hoje, no dia 22 de maio, vai ser lançado, você está vendo hoje, no dia 23 de maio, que a gente lança, e hoje o Weintraub anunciou, então, que foi prorrogada a inscrição do Enem até a semana que vem. Essa semana, o INEP anunciou o adiamento, finalmente, do Enem, e vai ser feita uma espécie de votação interna dos inscritos. Consulta. Em junho, consulta. Em junho, os inscritos vão ser consultados para ver quando que eles vão optar por fazer. Mas só que antes disso, existiu toda aquela ideia de que não, porque não pode parar, porque vamos lá, o Brasil não pode parar. Isso, na verdade, muita gente não se ligou. Fazia parte dessa visão negacionista e que queria que a gente não parasse, que não tivesse quarentena, que não tivesse isolamento, que tudo continuasse na boa, que era a visão do Bolsonaro, mas que é uma visão do olavismo com esses caras aí. Agora o INEP resolve dar uma arrefecida, dar uma resfriada nas coisas. Vamos fazer uma consulta, vamos adiar. E o Weintraub, ele é desonesto, né, Andrei? Porque quando a UNE e as outras entidades começaram com a ideia de adia Enem, ele vai lá e faz um vídeo, porque o Enem não pode parar, porque vamos perder uma geração, porque não sei o quê. Cara, ninguém falou em cancelar. Eu tenho certeza que o Weintraub ele não entendeu errado. Ele tem a capacidade mínima de entender que adiar não é cancelar. Que a galera sempre quis que se protelasse, que se levasse para adiante a prova. Que não tem condição de, em meio a uma pandemia, a galera está estudando, né? Sobretudo quem é da educação pública, que tem dificuldades de internet, coisas assim, muitas vezes, e que tu tem que protelar, não fazer em novembro, talvez dezembro, talvez janeiro, quem sabe sei lá quando, mas aí o Weintraub vai lá, eles querem cancelar. Ninguém nunca quis cancelar, mas a desonestidade do senhor Weintraub narrava como se a galera quisesse, os quarenteners quisessem cancelar o Enem. E os cloroquiners
né? Quisesse manter o Enem também. Gente, Bom, para quem não está ligado nessa nova disputa, nomenclatura, na verdade, de é, esquerda e direita, né? Os cloroquiners, né? cloroquiners são a direita e os marginers são a esquerda. Que mundo bizarro, né, que nós estamos. É. Pois é, gente. Então, agora o Bussunda falou claramente, nós temos até quarta-feira para se inscrever no Enem, né? Até quarta-feira, adiaram, né? Sexta-feira era para ser, na verdade, nós estamos para ser ontem, né? Enfim, vocês estão no sábado, é para ser ontem, mas, enfim, estenderam até quarta e pagaram até quinta-feira. Então, vamos se ligar aí, né? E até o momento tinha 5 milhões de inscritos no Enem. Eu acho que eles acharam muito pouco. E aí, por esse motivo, adiaram, né? As últimas edições têm dado de 8, 9 milhões, né? Entre 8 e 9 milhões, assim, e eu acho que eles se deram conta. E talvez, Andrei, talvez até isso já seja um indício de que a gente não pode estar negando, na verdade, essas questões de pandemia. Não é porque, cara, eu ontem mesmo falava com uns amigos assim, ó, não é porque o governo diz está tudo liberado, pode sair às ruas, que eu vou sair à rua, né? Não basta um decreto. A gente sabe que o mundo está vivendo uma pandemia e só agora o INEP começou a entender isso, porque se tiver tudo aberto, vai ter uma galera que não vai fazer o Enem esse ano igual. Uma galera que já era egressa do ensino médio, tem um percentual grande de pessoas que já saíram do ensino médio que fazem o Enem, e essa galera, de repente, pá, esse ano não vou fazer, eu não vou ter tempo de estudar, estou com dificuldade. Tem gente que trabalha, pô, estou trabalhando, estou em pandemia, não sei se vou ter trabalho, vou querer fazer prova do Enem. E outra, não vou investir o meu tempo, na verdade, estudando, se eu não vou conseguir concorrer, porque tem muita gente em cursinhos, em escolas particulares, que vão estar muito mais bem preparados que eu. Então, se tu pensa assim como uma pessoa que está numa certa condição financeira muito ruim, ou o pai e mãe perderam o emprego, tu vai ter que trabalhar para sustentar a família, vai ter que ajudar a família, vai ter que fazer bolo de pote, vai ter que bater de casa em casa e essa pessoa vai dizer, eu vou perder o meu tempo estudando se eu não vou nem conseguir concorrer com o pessoal que está nos colégios particulares, então eu não vou ficar fazendo isso. O ano que vem eu faço, esse ano eu vou só ajudar meu pai e minha mãe a conseguir colocar dinheiro em casa. Então, adiar o Enem, na verdade, é ajudar as pessoas que precisam, na verdade, que representam a grande maioria da população brasileira, que faz o Enem das escolas públicas, que bem os dados disseram, né? É de 39% a 42% dos alunos que estão nas escolas públicas não têm acesso à internet. Então é muita gente. E fora, se tem acesso à internet, não tem acesso a material, não tem acesso aos livros didáticos online, não tem acesso a professores online, porque os professores não estão trabalhando massivamente online para dar conta disso, até porque os professores ganham pouco e não têm condição de comprar um computador, um celular, que possa transmitir a aula via internet para os alunos conseguirem acessar. Então temos um monte de implicações aí. Né? Aí agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o governo do estado, por mais que queira resolver essas coisas em relação a isso, está 60 dias atrasado. Agora que estão pensando em colocar as aulas para os alunos das escolas estaduais, publicar essas aulas a partir de uma televisão, que é a TVE, e aí a partir daí as pessoas vão ter acesso. 60 dias de vamos chamar assim, como é que chama? De geladeira, de paralisação. Geladeira, eu ia falar daquele timing do tempo da televisão, que espera até a voz chegar do outro lado, como é que é o delay. 60 dias de delay, velho. 60 dias, cara. Então, o Enem, no mínimo, que deveria se adiar o Enem, é 60 dias, né? Um período praticamente todo que a gente está em quarentena. Vai ficar mais tempo ainda em quarentena, né? Mas... E Andrei, e outra questão, aquela propaganda canalha convocando a galera para fazer a prova do Enem. Cara, os caras com telefones de última geração, com equipamentos ótimos. Qual o percentual da população brasileira, mesmo os alunos de escola particular, que tem o iPhone de última geração, tem aqueles instrumentos em casa e está naquela felicidade? Cara, é ridículo, é tão ridículo o Bussunda daquilo, que o cenário que montaram não se preocuparam em verificar se aquele cenário era possível na realidade brasileira. Então, eles deviam colocar uma tábua na frente deles, uma tábua de construção, porque o pai é construtor, uma tábua, uma prancha de surf, por exemplo, poderia colocar, né, em cima de 2 cavaletes assim, e botar lá um celular que tem uma imagem péssima, pixelada, e pessoas realmente com linguagem, né, favela, eu vou estudar como eu quiser e tal. Os caras com tripé Manfrotto,
Manfrotto é uma marca, né, de tripés, enfim, de coisas para fotografia e para filmagens, que custam caro, uma marca italiana caríssima. Um tripé Manfrotto custa de R$ 1.000 até R$ 3.000, dependendo do tripé. Aquele tripé lá, diz o cara que foi pesquisar o valor daquele tripé, custa R$ 1.700. Você compraria um tripé de R$ 1.700 para, né, enfim, assistir aulas? R$ 1.700. Na quarentena, meu, que o pessoal tá poupando dinheiro, Mesmo velho. quem tem condição financeira fica pensando, cara, mas eu estou na quarentena, de repente eu tenho uma empresa, eu não sei como é que vai reagir a economia, eu tenho meu trabalho, não sei como é que vai ficar meu ganho. Muita gente teve redução de ganho agora, de salário, de renda, etc. Tu vai comprar um tripé daqueles por 1.700 na época mais difícil que a gente está. Agora, tem uma coisa, Andrei, uma coisa que o Weintraub falou, né, naqueles dias. Mas o Enem não está aí para corrigir desigualdade social nenhuma. Tá? Eu concordo, Weintraub. Sim, isso faz sentido. Faz sentido. Agora assim, ó, o que vai corrigir desigualdade nesse campo educacional são maciços investimentos na área de educação. Um governo que faz contingenciamento, e não é culpa só do Bolsonaro, mas há uns anos atrás foi votado aquele congelamento dos investimentos, né, em educação, saúde, em algumas coisas, por 20 anos no Brasil. E aí os caras não vão investir mais, estão fazendo de tudo para minar o ensino público, fazendo crítica, inventando essa historinha de que tem maconha nas universidades, falando da balbúrdia, falando das orgias, falando não sei o quê, né? Que, cara, se tivesse essa orgia, maconha, bebedeira, eu nunca tinha saído da universidade, Andrei. Eu queria estar lá. Pois é que tá. Eu queria dizer. Os caras ficam plantando essas bobagens aí para difamar, não investem, falam que investem, e daí vai lá o Weintraub e diz, mas o Enem não dá para corrigir nada. Pode ser que não, mas e vocês... olha para mim, Weintraub, fecha em mim aqui, olha para mim, Weintraub. E tu, o que tu tá fazendo para corrigir isso? O que tu é ministro, rapaz? Tu tem que criar um plano de ação para corrigir isso. Se o Enem não está corrigindo, o que tu vai fazer? Se eximir da responsabilidade que ele está fazendo, ele quer arrumar sempre um culpado, né? Um culpado de alguma coisa e tal, ele quer culpar toda a esquerda, pela toda a construção política brasileira, como se toda a construção política brasileira fosse esquerdista, como se toda a constituição da educação brasileira fosse resumida nos últimos anos do PT no poder. Então quer dizer que toda a ditadura militar também não serviu para nada, toda a anterior também não serviu para nada. Aliás, o Brasil foi um dos países mais atrasados da América a ter universidades públicas. E universidades, né, vamos chamar assim, tivesse disponível universidades para as pessoas pobres estudarem. Não existia isso. Era só para eles estudar. Quando é que chegou a faculdade no Brasil? Quando é que chegou as universidades do Brasil? Compara com os Estados Unidos, compara o investimento que foi feito nos Estados Unidos anteriormente para conseguir construir um sistema todo de universidade. E agora? Então, para manter esse sistema, para explorar ele, você tem que ter mais dinheiro, tem que arrecadar mais, tem que gastar mais. É óbvio isso. A gente tem aqui, ó, países vizinhos, não precisa ir. A Argentina tem a Universidade de Buenos Aires século XVI. A Universidade de São Marco de Lima, no Peru, é do século XVI. Harvard é do século XVII. A gente só vai ter faculdade de medicina no século XIX, mas a primeira universidade do Brasil é a Universidade do Rio de Janeiro nos anos 20. E a educação pública real, bancada por governo do Brasil, é só a partir de Getúlio Vargas, a partir dos anos 30. Programa contra o analfabetismo, Mobral, regime militar, Movimento Brasileiro de Alfabetização, aonde inclusive entra o tão criticado naquela época ali com seus métodos o Paulo Freire. Mas é que tá, cara. O método Paulo Freire nunca foi aplicado. Nunca foi aplicado. Essa é a questão. Ele aplicou o método e foi cortado pelo regime militar. Não foi aplicado isso. Não foi feito isso. Então, como é que tu vai culpar uma geração inteira? É burro e tal. Nunca se aplicou o método Paulo Freire no Brasil. Isso é ilusão. Eles não sabem o que estão falando. Não se aplicou, eu estou falando em termos de Brasil, universalizando. Nunca se fez isso. Agora vai chamar construtivismo, por exemplo, de política freiriana? É um absurdo, uma estupidez. Não sabe o que ele está falando. Sim. Cara, é a mesma coisa que os caras fazem muito com o setor da história. Toda história, marxista. Cara, a maioria dos historiadores do Brasil, professor de história, nem tem contato direto com o marxismo.
dão aquela aula de datas tradicional, positivista, e os caras pegam um conceito e tu pega alguma coisa que tu não entende, tu não concorda e tu rotula. Então, na educação, aquilo que tu não entende e tu acha que não tá legal é coisa do Paulo Freire. A nível intelectual, coisa que tu acha que é um pouquinho diferente daquela coisa conservadora é marxismo cultural. Tudo virou marxismo cultural, tudo virou Paulo Freire. Não, aí, cara, assim, ó, é Tem... engraçado isso. É uma coisa engraçada, né? Eu passei pela faculdade de filosofia, tu passou pela faculdade de história, tá? Eu passei pela faculdade também de sociologia, né? De sociologia licenciatura. E passei por essas faculdades, fiz um mestrado que eu não terminei em educação. E eu passei anos estudando humanas na universidade. E eu nunca abri um livro, ou tive a obrigação de ler um livro do Gramsci. Agora vem dizer toda essa circunstância porque o Gramsci é o culpado porque o Olavo de Carvalho falou. Sim, sim. Cara, eu li Marx porque eu quis. Porque eu tinha lá, olhei a ideologia alemã do Marx. E aí eu li Marx. Na faculdade de História, a gente estudava teorias, né, de história, de historiadores, pensadores contemporâneos. Eu li um grande autor marxista que é o Hobsbawm. Mas, cara, o Hobsbawm, todo mundo da história, seja de direita ou esquerda, lê, reverencia ele, porque ele usa... Os caras também não entendem, né, que na história tu usa metodologia marxista, que não quer dizer que tu seja um comunista. Tu usa para uma análise das categorias sociais. Os caras, é que o Weintraub é um cara que ele não, se ele estiver vendo esse vídeo, ele não consegue entender isso. Para ele, nós estamos sendo gramscianos daí. Estamos, Sim. mas é marxismo cultural, eles estão... Cara, e isso é falta de conhecimento desses caras. Que, inclusive, isso que tu estava colocando agora é muito importante. Ano passado, o Weintraub falava, mas vai comparar com os nossos vizinhos do Brasil, o que mais investe em educação. O Brasil é um dos países que, em relação ao PIB, é um dos que mais investe em educação no mundo. É perto de 5% do PIB que o Brasil coloca anualmente na educação. Agora, vai fazer o cálculo por cabeça. Vai fazer a investimento per capita na educação do Brasil, é menos da metade do que os países da OCDE, dos países da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são os países mais desenvolvidos do mundo. O Brasil investe, por exemplo, quase 5%, o Japão investe 3,3% do PIB em educação. E tem índices muito melhores, mas é disso dentro do que tu falou antes. O Brasil tem projetos de educação pública, de melhorias para essa educação há muito pouco tempo. Não faz 100 anos. O Japão faz 200 anos que não tem analfabetos. A Europa tem universidade desde o século XI, XII, né? Como é que tu vai... Óbvio que nós vamos ter que gastar mais para poder chegar nesses caras aí. Fora isso, o que o Brasil investe em educação básica, né? Que é pífio, né? Comparado aos países nossos vizinhos aqui. Até digo que o Brasil hoje gasta em universidades mais. Por quê? Porque investiu muito em universidades. Se ampliou muito o acesso à universidade no Brasil. E isso é uma realidade brasileira hoje. Agora, ampliar e depois já querer que essa ampliação já represente uma qualidade instantânea, uma luta para se formar cientistas, não é do dia para a noite. Nós temos os cientistas formados nos anos 80, que dão aula nas universidades hoje, nos anos 90, que já era um universo onde tinha 2% da população brasileira na universidade, nos anos 90, 2%. Hoje nós chegamos a quase 6% na universidade, e a maioria endividado, porque não tem acesso à universidade pública o suficiente para eles conseguirem dar conta disso. Então a gente tem que tentar entender e compreender toda essa realidade para poder depois fazer uma análise mais pormenorizada. Não chegar e dizer Paulo Freire é feio. Paulo Freire é feio. O Brasil, no exame PISA, está lá embaixo porque usou o método Paulo Freire. Como é que tu vai comprovar que a responsabilidade do Brasil ir mal no PISA é culpa do Paulo Freire? Então isso é cagar por vento, entendeu? E achar, enfim, que tu está fazendo certo. Mas, enfim, Bussunda, eu acho que na hora da gente terminar isso aqui, focar e concluir essa história, eu queria falar só do Enem e do Weintraub para dizer que o nosso ministro, ele é simplesmente um cara que está navegando no mar sem qualquer remo, né? Vai onde está indo, ele vai indo lá, vai botando a mão de um lado, tudo adaptado, sem qualquer tipo de regramento, de metodologia, soltando cocô ao vento. Agora, essa semana, ele foi entrevistado pela CNN, não sei se vocês assistiram isso, aí estava lá a Mona Lisa Perrone, que é a âncora lá do programa do jornal da CNN,
perguntou para ele uma coisa sobre o posicionamento dele sobre a situação na saúde. E ele disse, isso não foi combinado. Isso não foi combinado. Eu queria que o Caio Coppola tivesse aqui. Botaram um cara que eu não conheço. Eu queria que tivesse essa pessoa aqui. O que o jornalismo vai fazer? O jornalismo chapa branca, como tu bem falou, Bussunda, vai colocar os amiguinhos dele ali para falar bem dele, para endeusar. Ele tem que enfiar a faca no coração dele. Ele é o ministro da Educação, ele tem que saber o que tem que fazer. Ele tem que ter uma opinião sobre o que está acontecendo no Brasil na saúde. Agora ele vai se esquivar disso? É um covarde, um cagalhão. Se pergunta alguma coisa que sai do roteiro e ele não consegue responder, é porque ele é incompetente. Mas eu sei por que ele queria o Caio Coppola. O Caio Coppola também mentiu que tinha um diploma que não tinha, né? O Caio Coppola, os caras foram ver esses tempos, ele não tinha um diploma de direito que ele falou que tinha, ninguém encontrou, né? Ele abandonou a faculdade, eu acho. E o Weintraub... Oi? Ele abandonou a faculdade, né? Ele abandonou, ao que tudo indica, abandonou. E o Weintraub não tinha aquele doutorado, acho que em Harvard, que ele... foi publicado isso, depois... Pesquisar, não tinha porcaria nenhuma. Até o próprio Bolsonaro desmentiu depois. Ok, não, tem. Ó, é minha. Então, são essas... Acabar com isso daí. São essas pessoas que estão à frente aí. São essas pessoas que a nossa democracia brasileira, a gente não pode negar, a gente ainda tem democracia, tomara que a gente tenha... Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa agora. O que tu falaria para o nosso aluno, em geral, que está assistindo esse vídeo, ou para quem está fazendo o Enem agora, em relação à preocupação que esse aluno tem que ter agora com esse Enem que vai ser adiado? Eu acho que, cara, primeiro, se você está podendo nos assistir, você tem internet, né? E você está assistindo um conteúdo que seria supérfluo, porque não é o conteúdo de extrema necessidade, tu tem internet com bons dados e etc. Foca no estudo, vai estudando, né? O Enem, gente, ele realmente ele não vai acabar com as disparidades, tá? Infelizmente, eu acho que o que pode ajudar e que já tem ajudado são as cotas. Isso sim é uma coisa importante, só que mesmo assim, não adianta daqui a pouco o aluno que teve a oportunidade de estudar vai entrar lá e tirou nota 800 e o cotista da escola pública tirou nota 400 porque teve um Enem falhado. Vai ficar muito dispar, né, o ingresso na universidade, mas a concorrência está aí. Você sabe que eu falei, o Weintraub, ele tem razão. O Enem não vai acabar com a desigualdade. Agora, o que vai acabar? O dia que nós tivermos uma política séria de educação que cria vaga nas universidades no Brasil. E o que está acontecendo agora? Contingenciamento de vagas, o FIES praticamente morto, né? Porque tinha FIES, tinha ProUni, tinha SISU, o FIES praticamente morto. Mas aí que tá, eles querem fazer com que as pessoas não entrem na universidade. Eles querem dizer que, olha, você jovem, tem 16 anos, 17 anos na periferia, está sonhando em ir para a universidade, não sonhe, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque não vai ter financiamento para você. Não vai ter. Já foi feito isso que ele está dizendo. E já foi feito discurso que nem todo mundo precisa fazer a universidade, né? O próprio governo já fez esse tipo de fala alguns tempos atrás. Fez, o tal do Paulinho? Paulo Jegues, né? Paulo Jegues falou isso aí. Então tá, e o Jair, né? O próprio Jair também. O próprio Jair, né? Que são pessoas que a gente precisa um dia, inclusive, Andrei, fazer um papo filô só para analisar o que o governo fez de política social até hoje. Eu só vi retrocesso. Vamos tentar analisar isso no próximo vídeo? Próximo vídeo pode ser isso? Pode ser. Então tá. O próximo vídeo é Bolsonaro contra o Brasil. Isso aí. Tá, gente, valeu. Valeu por ter vindo até aqui, né? Até esse momento, né? E era isso aí. Não tomem semana que vem. Agora, esperem um tempo, porque o café deixa nervoso e a gente fica nervoso começando a pensar sobre esses problemas aí. Tome uma aguinha, dá uma relaxada, seguimos. Tchau para vocês.